E aí, meus amigos, boa tarde. Quinta-feira, dia 4. Vamos lá para as nossas pequenas dicas. Hoje eu resolvi, estava lendo a Bíblia aqui, e eu vi uma perícope. Lembra que eu expliquei o que é perícope? Uma perícope da parábola do fariseu e do publicano. E como ela é muito pequenininha, fica fácil de explicar. Eu necessariamente não vou ler o texto todo, só vou ler o primeiro versículo, que é uma introdução da perícope, tá? Está em capítulo 18, verso 9, e vai até o verso 14. A perícope, ela começa a dar a volta no texto a partir do 10 até o 14. Aí vai ser assim, ó. O número 9, versículo 9, a introdução. O verso 10 seria o ponto 1. E o ponto 2 seria o verso 14. Aí você faz uma chave do 10 ao 14. Aí depois você vai fazer outra chave do 11 até o 13. E a mensagem do meio é o versículo 12. Você faz uma bolinha no 12. Aí você vai notar o seguinte: eu posso passando outras, mas tem umas que são muito grandes, né? Tipo a parábola do filho pródigo, né? Ou a parábola dos dois irmãos. Olha só o tamanho dela, olha como é que ela fica, ó. Dá pra ver aí? Tá vendo? Ela é muito grande. Olha lá, ela, como é a curvatura que ela faz, mostrando o meio dela. Tá entendendo? Toda parábola de Lucas, ela é assim. Aí você, se você souber fazer esse tipo de leitura, você vai aprender mais a Bíblia. Então vamos lá? Então tá aqui, ó, número 9, o verso 9, capítulo 18, verso 9 diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ou seja, ele já está dando nome aos bois. Qual é a mensagem do texto? Ele está falando sobre justiça própria, e a justiça tem que ter sempre de Deus, nunca a sua, tá? E nós julgamos as coisas a partir do que a gente vê, tá? Lembra que o amor de muitos esfriam ou passam pela psique, é o tal da justiça própria, tá bom? Então repara o detalhe: toda vez que a perícope começa, essa primeira parte, em relação à sua última, faz uma inversão. Por exemplo, olha o que fala no 10 aqui: dois homens, olha o verbo, subiram. Agora, olha interessante, se eu for ver no verso 14: digo-vos que este desceu justificado. Quem é que desceu justificado? O publicano, tá? E quem ir para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Repara que no versículo 10, os dois subiram no templo com o propósito de orar. Um fariseu, sinal que ele entrou primeiro. Quem entrou em segundo lugar? O publicano. Agora, olha a inversão de valores no versículo 14. Quem saiu primeiro? O publicano, que entrou por último. Está entendendo? E diz o texto que ele saiu justificado. Deus ouviu a oração dele. E aquele que entrou primeiro, todo arrogante, né, com obras nas mãos, provas nas mãos, né, um cartão de crédito divino, vamos dizer assim, saiu rejeitado, tá? Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, verso 11, e nós vamos ver com o verso 13. O fariseu, posto em pé, olha só, orava de si para si mesmo, ou seja, a oração dele não passava do teto, tá? Dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ó, 4 coisas que ele citou aqui, e 4 coisas que realmente nós não podemos, pelo menos 3 coisas nós não podemos fazer, né? Ser roubadores, injustos e adúlteros. Falou certo? Falou. Mas agora ele aponta para quem? Para este publicano. Por quê? Porque o publicano era um judeu, mas era fiscal do governo romano, por causa da língua. Era mais fácil usar um judeu para fazer a cobrança, falava o hebraico, o aramaico certinho, e os romanos não falavam isso, falavam latim, tá?
misturado com o grego também. Porém, como esses judeus chamados publicanos, né, mexiam com coisas públicas, era judeu, eles acham que por ser judeu ele não deveria trabalhar para um cidadão romano. Olha que bobagem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, ele fez uma oração citando 4 situações e a última apontando para o publicano. Agora olha o verso 13. O publicano estando em pé, só que tem um detalhe, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos. Imagina a cena, ele longe, com a cabeça baixa, tá? Levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, não se referiu ao fariseu nem nada, ó Deus, se propício a mim, pecador. Ou seja, seja a meu favor, né, que sou um pecador. Fala, ó Deus, seja ao meu favor, que sou um pecador. Ele está olhando para ele, entendeu? E ele está olhando para o seu pecado, sabendo que Deus que está lá em cima vai ouvir a sua oração. Porque ele não usou os créditos do que os homens acham que é o interessante fazer, como eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Já viu os crentes assim, crente de carteirinha? Eu não bebo, eu não roubo, eu não mato, né? Mas olha, né, para o traseiro de uma irmã na igreja, é assim, olha, essa pessoa está com decote, entendeu? Não paga imposto de renda. Nossa, eu já vi uma lista que fizeram na internet de coisas que os crentes fazem de pecado do dia a dia normal, que eu fiquei apavorado. Falei, gente, nem sabia que existia uma lista tão grande assim de pecados, entendeu? Percebeu, irmãos? Agora vamos para o último, tá? E o último não está no 14, o último está justamente no 12, que é a mensagem que ele já deixou lá no 9, na introdução. Ele fala assim, ó, jejuo 2 vezes por semana. Gente pra caramba, né? E dou o dízimo. Dá o dízimo, entendeu? De tudo quanto ganho. Eu lembro de um irmão na igreja, ele já faleceu, ele dava dízimo até dos coqueiros. Se tivesse desse lá 20 cocos, né? Aí ele pegava 2 cocos, né, e dava lá para a igreja. Desse 10 cocos, 1 coco era da igreja. Eu não vejo necessidade disso, tá? Mas ele fazia isso. Percebeu, irmãos, como que a gente começa a se agarrar em coisinhas e achando que Deus está preocupado com essas coisinhas? O que Deus está preocupado é o que está aqui dentro, ó. Se aqui dentro Jesus mora em você. E quem olhar para você, não importa se você errou, se você pecou, ele vai bater o olho em você e vai olhar no seu olhar e vai falar bem assim, esse cara é crente. Sabe por quê? Porque o crente, ele chega diante de Deus e fala, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. O pecado está me assediando toda hora. Faça isso. Faça como este homem aqui. Siga essa perícope do jeito que eu falei lá em cima. Você vai ver a montagem dela quando sair a legenda. Tenha um bom dia. São 10h54. Hoje eu resolvi fazer antes do meio-dia, né? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.